Boa noite, gente, tudo bem? Eh, Hoje eu vim gravar essa aula para nós falarmos, na verdade, de um tema, né, da nossa aula, é um dos tópicos também do conteúdo de direito agrário, que é crédito rural, mas surgiu um tema proposto por um aluno do 10º período para que nós discutíssemos, né, sobre uma lei que foi recentemente eh, criada, né, recentemente ela foi publicada e passou aí pelo Congresso, e ficou conhecida aí como Lei do Agro, tá. Então preparei um slide aqui para nós falarmos um pouquinho sobre ela e sobre qual que é a proposta que, nós, né, vamos estudar aí nas nossas próximas aulas. Hum, Muito bem. Então aí, né? Então a proposta é justamente juntarmos as duas turmas, tá? A turma de direito ambiental com a turma de direito agrário e, e realizarmos uma mesa redonda com o tema Patrimônio de Afetação e Recuperação Judicial dos Produtores Rurais. Tá? E essa mesa redonda, então, será realizada, né, por mim, professora Ana Paula Mussano, e também pelo professor Candinho. Eu convidei ele, já que ele é professor de Direito Empresarial, ele gosta bastante, né, do tema de direito agrário, falar sobre crédito agrário, falar sobre a recuperação judicial do produtor rural, a possibilidade dessa recuperação em determinadas situações. E então convidei ele de pronto aceitou o convite, acho ele um professor sensacional para fazermos esses tipos de discussões. Então a ideia partiu justamente, né, de um acadêmico do 10º período, o acadêmico Edemilson, e ele sugeriu então que nós fizéssemos um debate sobre essa Lei 13.986 de 2020, que ficou conhecida como Lei do Agro, que teve a sua origem lá no ano passado, com a medida provisória editada pelo nosso ilustríssimo presidente, né, a medida provisória 897 de 2019, que também ficou conhecida como o MP do Agro. Para começar, eu acho que nós deveríamos pensar justamente no nome que deram para essa lei, tanto para a medida provisória, quando foi criada, MP do Agro, como agora, como tem sido chamada, né, a Lei 13.986 de 2020, Lei do Agro. Eu acho que nós precisamos distinguir, né, num primeiro momento, fazer essa distinção. Se devemos ou não falar, ou melhor, né, nós devemos distinguir se essa seria uma lei do agro ou uma lei para o agro. Eu acho que se fizermos essa distinção, chamá-las de lei do agro, ok, perfeito. Agora, eu não sei se ela é exatamente uma lei para o agro, né? Se ela veio realmente beneficiar o produtor rural, né? O agronegócio como um todo, ou qual parte do agro ela veio realmente fortalecer e beneficiar. Mas é uma discussão que nós faremos lá na nossa mesa redonda. Eu sei que diversos alunos têm pontos de vista distintos em relação a esse tema também, tá? E eu coloquei aqui um ditado que eu acho que encaixa perfeitamente quando formos discutir aí sobre essa lei 13.986 de 2020, né? Então, quem nunca ouviu o seguinte ditado: nem tudo que reluz é ouro. Eu acho que esse ditado ele faz todo sentido aqui quando nós falamos sobre essa nova lei, né? Sobre essa lei do agro, porque eu acho importante aplicá-lo, né? Já que essa legislação ela trouxe tantas mudanças para as tratativas jurídicas, né, para as tratativas comerciais, que é possível que muitas propostas vão parecer ao produtor rural ser reluzente, mas que de nada tem de ouro nessas propostas. Então, acho que precisamos ficar atentos. Os produtores rurais e nós, advogados, precisamos estar atentos agora para essa nova realidade. Mas, professora, né? Vamos falar de crédito rural. O que isso tem a ver com direito ambiental?
nós sabemos que o crédito rural, ele também passa por constantes adequações sustentáveis, né? A lei ambiental, ela traz inúmeras imposições e restrições para o produtor rural, que ele seja adequado à legislação ambiental para que ele possa requerer esse crédito, para que ele possa obter esse crédito rural. Então, tem tudo a ver, né? Direito agrário e falar de crédito rural e direito ambiental, eles estão extremamente linkados. Tá? Eu até penso que a disciplina de direito agrário e a disciplina de direito ambiental, elas são interdisciplinares o tempo todo. É muito difícil falarmos de direito agrário e não falarmos de direito ambiental. Né? Então, quando nós vamos falar do direito à propriedade, a gente fala de função social. Quando a gente fala de função social, nós temos o aspecto ambiental para ser cumprido. Então, são disciplinas que elas estão o tempo todo linkadas. Então, o tema ele se enquadra perfeitamente, né? Tanto no aspecto, né, voltado para o conteúdo jurídico de direito agrário, quanto também para o conteúdo jurídico de direito ambiental. E eu acho extremamente importante a gente fazer justamente essa ressalva de que o crédito rural, ele deve respeitar as leis ambientais. E existem inúmeros instrumentos que possibilitam a efetividade, né, dessa proteção aí ao direito ambiental. Muitos dos quais, alguns deles, inclusive, estamos estudando agora, né, na nossa matéria de direito ambiental, lá na Política Nacional do Meio Ambiente, como, por exemplo, a outorga. Né? A outorga de água é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, onde o produtor rural, para obter alguns créditos, e se ele utilizar, né, dentro da sua atividade agrícola, desse recurso hídrico, ele precisa estar de acordo com a lei ambiental que exige, né, a outorga de água para poder utilizar esse recurso. Se ele não está de acordo com a legislação ambiental, ele não vai obter esse crédito. Ele não vai obter esse recurso financeiro, que é extremamente importante também para a sua atividade agrícola, para a sua atividade da onde ele tira o seu sustento. Outro instrumento bastante importante conhecido pela legislação ambiental é o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural. Esse, sem sombra de dúvida, se o produtor rural ele não estiver com o CAR, se ele não realizar o CAR, e o CAR ele exige, né, o cumprimento de inúmeras normas ambientais, né, a obrigação de cumprir inúmeras normas ambientais para que ele possa realizar o CAR. Ele tem que declarar lá a sua APP, ele tem que declarar lá a sua reserva legal para ele obter o CAR. E se ele não obter o CAR, ele também não obtém o crédito. Então, direito ambiental e direito agrário, né, eles são totalmente linkados aqui nesse conteúdo de crédito rural. Mas o nosso debate na nossa próxima aula, e eu vou ver se há possibilidade desse debate ocorrer na próxima quarta-feira, dia 5, deixa eu só confirmar aqui no meu material. No dia... Ai, perdão, gente. Mas, enfim, na próxima quarta-feira, na quarta-feira da semana que vem, mas eu vou ver a viabilidade das duas turmas poderem participar nessa nossa próxima quarta-feira, tá? Nós vamos focar mais, né, nessa lei que foi editada recentemente, que é a Lei de Crédito Rural. E, como eu falei, ela trouxe tantas mudanças, tantas alterações para o direito agrário, que é importante nós estudarmos e estarmos atentos a essa lei, porque o produtor rural ele não vai ter que estar só capacitado para produzir, né? Ele não vai ter que ter só conhecimentos técnicos relacionados à produtividade, mas ele vai ter que estar capacitado também para poder fazer as suas tratativas comerciais, para ele poder realizar também os seus negócios jurídicos. E aí que é a importância do papel do advogado, porque ele vai ter que estar bem orientado. Né? Ele vai ter que ter uma orientação jurídica muito boa para que ele não possa ser prejudicado,
para que de fato essa lei, para que de fato essas mudanças, elas sirvam para beneficiar, né? E aí eu trouxe aqui, eu destaquei que alguns tópicos, né, dessa nova legislação que é extremamente importante, que não vão poder faltar no nosso debate, como por exemplo, né, o patrimônio de afetação lá na cédula, na CPR, né, na cédula de crédito rural. Olha só, agora essa nova legislação, ela trouxe que é possível também que a CPR seja dada como garantia dentro da CPR, não só a hipoteca, como também esse patrimônio de afetação. Mas, professor, o que vem a ser esse patrimônio de afetação? Que é outro ponto bastante importante também que vamos discutir na nossa mesa redonda. Patrimônio de afetação é a possibilidade do produtor rural ele destacar uma parte do seu patrimônio, não todo o patrimônio, mas uma parte do seu patrimônio, levá-la a registro como patrimônio de afetação e dá-la como garantia, né? Olha que legal, sensacional essa possibilidade. Ó, eu tenho uma fazenda de 50 alqueire, eu não preciso mais para uma CPR, né? Para ser emitida uma CPR, uma cédula de produtor rural, afetar toda a minha fazenda de 50 alqueire, dá como hipoteca a minha fazenda de 50 alqueire. Eu posso agora afetar só uma parte dela. Eu posso afetar só 50%, 25 alqueire. Eu vou lá no cartório, né, faço essa afetação, esse patrimônio de afetação, só em uma parte da minha fazenda, e eu posso dá-la, então, como garantia. Ok, perfeito. Só que o problema vem, né, também em outras situações, como por exemplo, a partir do momento em que você realiza esse patrimônio de afetação, essa garantia ela pode ser executada de imediato. Ou seja, se não ocorrer o pagamento, se o produtor tiver uma safra frustrada e ele não conseguir honrar com a sua dívida, ele conseguir realizar esse pagamento, esse patrimônio de afetação ele vai diretamente para as mãos do credor, né? Não existe mais a possibilidade de se tentar ali, né, outros caminhos antes, né, de se chegar à arrematação do bem, não. Ele vai diretamente. E surge ao credor esse direito, né, inclusive, credor estrangeiro. O que eu acredito que a partir desse momento eles passam também a buscar a regulamentar a questão da aquisição de terras por produtores estrangeiros, que vem sendo debatida aí há alguns anos. Não, há uns 2, 3 anos eles vêm debatendo a possibilidade de alterar a legislação que trata sobre a aquisição de terras por produtores, aquisição de terras dentro do território nacional por estrangeiro. E essa lei do agro, ela traz essa possibilidade, que também os credores estrangeiros possam de imediato, né, ser transferido para o nome desses credores estrangeiros, caso haja um inadimplemento, esse patrimônio de afetação. Olha só, né, o quanto essa lei traz mudanças aí no cenário jurídico para o direito agrário, né, e consequentemente aí também o direito ambiental. Então nós temos esse patrimônio de afetação na CPR, tem a cédula imobiliária rural, que é um título de crédito que eles criaram com a lei do agro, que também tem como garantia esse patrimônio de afetação. Então eu acredito que a partir desse momento as instituições bancárias elas passarão a utilizar bastante essa cédula imobiliária rural, inclusive substituindo aí a CPR. Então, por isso, mais uma vez, os produtores rurais eles terão que ter uma orientação jurídica muito consolidada, muito bem realizada, para que eles possam realizar suas negociações, porque aquela história de que a palavra é que vale, né? O produtor rural está muito habituado a chegar, a requerer o financiamento, a requerer o crédito rural, chegar na agência e só assinar os papéis. Isso
vai ter que haver uma mudança, né, nesse comportamento. E quem vai orientá-los serão nós, né, operadores do direito. Uma outra coisa bastante importante que eu acabei destacando ao estudar a lei, é que a CPR, ela vai poder também ser baseada, ser emitida, né, com as taxas de juros fixas ou flutuantes, e até mesmo por uma variação cambial, ou seja, né, vai, elevar de sobremodo o valor pago pelo emitente dessa CPF. Por quê? CPR, porque essa CPR ela pode estar baseada na variação cambial, no valor do dólar. Então, o produtor rural ele não sabe nem o quanto ele deve, porque hoje pode ser um valor, daqui, né, a 6 meses outro valor muito diferente. Então, eu acho que sim, é uma outra questão que a gente tem que discutir, que traz bastante instabilidade jurídica, inclusive aí, para esse produtor rural, né? Patrimônio de afetação, que nós falamos já um pouquinho, né? Então, assim, acho que são temas bastante e dentre outros, né? Esse aqui foi só alguns que eu destaquei para vocês ficarem interessados aí na nossa discussão, aí na nossa mesa redonda. Mas é extremamente importante, né, a gente estudar essa lei, a gente conhecer dessa lei e saber que daqui em diante o produtor rural ele não vai ter mais só que conhecer, né, do que realmente ele já conhece de forma natural, que é sobre produtividade. Mas ele vai ter que também estar antenado, ele também vai ter que estar preocupado com as questões jurídicas relacionadas às suas tratativas comerciais. E aí entra o papel importante do advogado. Então, eu vejo vocês na próxima quarta-feira, né, junto com o professor Candinho, para discutirmos mais sobre esse tema tão importante, né? E vamos falar também um pouco sobre a recuperação judicial do produtor rural, porque nós sabemos que também há uns 2 anos há uma discussão muito grande em relação a essa possibilidade da recuperação judicial do produtor rural que trabalha com pessoa jurídica ou pessoa física, né? Quando ele trabalha como pessoa jurídica, ok, essa possibilidade ela é garantida a esse produtor rural. Mas e o produtor rural que ele trabalha como pessoa física? Será que é possível realizar essa recuperação judicial? Acho que antes de adentrarmos especificamente sobre o tema da recuperação judicial na Lei 13.986 de 2020, na Lei do Agro, acho que seria importante a gente fazer um pouquinho dessa discussão também, se der tempo, porque os tribunais eles têm algumas divergências em relação a isso. E essa divergência ela surge justamente porque o nosso Código Civil ele trata o produtor rural com uma certa especificidade, né? Ele trata o produtor rural com uma certa diferenciação, porque ele diz que o produtor rural ele é empresário, né? Ele dá essa característica ao produtor rural. E como empresário, daí que surgiu as discussões. Bom, se ele é tido como empresário, então ele pode requerer a sua recuperação judicial, mesmo trabalhando como pessoa jurídica. Só que daí ele entra em conflito com a lei de recuperação judicial, onde tem os seus requisitos específicos, né? Onde diz lá que tem que ter a constituição, né, ele tem que estar constituído, formalizado, tem que existir a sua formalidade, e ele tem que estar exercendo a sua atividade dentro dessa formalidade num prazo mínimo de 2 anos. Né? Então, será que é possível a recuperação judicial do produtor rural pessoa física antes dessa formalização, né? E, então, de repente, dê tempo aí de a gente também entrar nessas discussões, tá bom? Abraço. Eu vou deixar o material lá no portal, alguns textos, alguns artigos que eu achei legal, achei importante para a nossa discussão, para que vocês possam já ter uma certa proximidade com o tema, tá bom? Abraços, beijos e até semana que vem.